Apoio cultural, Vidência Farmácia de Manipulação. Compromisso de segurança e qualidade. Manipulando fórmulas para a vida. Olha, agora são 9h06, hora 9h06, começando mais um programa Diabetes Eu Cuido na manhã desta quinta-feira, hoje dia 30 de março de 2023, ao meu lado a doutora Alexandra Manfredini. Doutora, muito bom dia, mais uma quinta-feira e esta última do mês de março. Passa rápido, né? Passa rápido. Bom dia, Marcelo, bom dia a você, ouvinte da 107 FM. Eu escrevi aqui, dia 30 de março, falei, nossa, um mês passou. Já foi mais um mês. Mais um mês de muita educação em diabetes, né? Muito. Nós trouxemos muitos assuntos interessantes, muita informação. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando e consegue colocar em prática um pouquinho daquilo que nós ensinamos aqui, com certeza tem uma qualidade de vida muito melhor. Verdade, né? E hoje vamos falar de um assunto muito importante, né? Hoje nós vamos falar da nossa visão. Da nossa visão! Exatamente. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial que faz tempo que nós estamos ensaiando para vir aqui e esse dia chegou. Doutora Viridiana Púlpio, médica oftalmologista, especialista em idosos, né? Quando a gente fala de oftalmologista, tem várias áreas dentro da oftalmologia. E a doutora Viridiana, ela cuida dos adultos, né? Dos idosos. Então nós vamos falar hoje das principais doenças que acometem a nossa visão. Principalmente a neuropatia, a retinopatia diabética, que é uma alteração importante do paciente que tem diabetes. Então, você que está nos ouvindo, fique atento, né? Pegue seu celular, participa conosco pelo Facebook do Diabetes Eu Cuido, que hoje nós temos sorteio também. Opa, hoje tem sorteio, né? Exatamente. Então, o sorteio só é válido para quem está participando pelo Facebook. Então, pelo Face, né? Pelo Face. Corre lá, pega o seu celular, conecta com a gente aqui na live do Facebook Diabetes Eu Cuido. Curte a nossa live, compartilha com o maior número de pessoas possível para que a gente possa divulgar mais ainda a informação. Você pode nos ajudar a fazer isso, divulgar, né, para que outras pessoas tenham essa informação que você também vai ter e aí a gente vai ter muito mais qualidade de vida. Então compartilhe, curta. O que mais que a gente tem que fazer? Dá o seu like? Dá o seu like, eu tô aprendendo com o Luiz, com o Natan. Eu também. Eu vou aprendendo com eles aqui. Rios. Eu achava que eu nasci do bairro do Bosque, ele tem o Rio Paraíba. Quando eu falava em Rios, eu falei assim, eu conheço bastante. Mas não é outra coisa, né? É outra coisa, E olha aqui, você que está participando aqui pelo Facebook, você já está vendo que nós estamos aqui em cima da mesa, já um óculos de sol da ótica Golden Mix, aqui de Pindamonhangaba. A Golden Mix fica na rua Gustavo de Godoy, número 41, e ela ofereceu, então, um sorteio para que a gente possa presentear você que está participando conosco com um óculos de sol. E usar óculos de sol no outono é muito charmoso, né, Marcelo? Muito charmoso. Não é verdade? E é um assunto que a gente vai falar com a doutora também, porque, a doutora Viridiana, porque é importante também a qualidade da lente, né? Sim, e importante utilizar o óculos de sol. Porque às vezes a pessoa acha que é só estética e tal, mas não, é importante para a gente proteger a nossa retina. Do mesmo jeito que você usa o protetor solar, né? Quem protege os olhos da radiação, que pode causar catarata, pterígio, são os óculos solares. Exatamente. E a importância é a procedência desses óculos, né? Vários pacientes perguntam, doutor, eu posso comprar sem fora de ótica? A gente procura aconselhar em relação à procedência e à qualidade dos óculos. Porque em vez de ele melhorar ou proteger, ele pode até te prejudicar. Exatamente. Então, prestar atenção nisso também. Então, nada de comprar óculos na praia. E eu queria aproveitar para agradecer, né, do convite, Alexandre, e a rádio também, e a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu agradeço muito. Obrigada. Eu que agradeço a sua participação. Um excelente dia, né? Para nós. Então, vamos entender um pouquinho, né? Primeiramente, como que nós enxergamos, né? Eu acho que isso é importante a gente começar do começo, né? Como é que a gente enxerga? A gente enxerga por qual área dos nossos olhos? Então, a gente tem que lembrar, vamos falar aqui de uma forma bem didática, tá? O olho humano, ele é como se fosse uma máquina fotográfica. Então, ele tem as lentes dele, a córnea, o cristalino. O cristalino, quando a gente vai envelhecendo, quando você tem algumas comorbidades, ele vai formar a catarata, a famosa catarata, né? E você tem o filme do olho. Lembra aquelas máquinas antigas que você tinha o filme, né? Então, a retina é o filme do olho. É ali que, como vamos supor, vai imprimir uma foto
E essa foto vai ser mandada através do nervo óptico, que é igualzinho um fiozinho. Vai mandar para o nosso HD, que é o cérebro. E aí você vai entender o que você vai estar enxergando, né? E o diabetes, ele afeta o quê? Uma das partes mais nobres do olho, que é a retina, né? Por isso que a gente está aqui. E ele é responsável, né? Pacientes com diabetes, ele vai apresentar, tem risco de cegueira 25% maior do que pacientes que não têm diabetes. Eu acho que isso é muito importante, a gente precisa frisar. Isso é muito importante, porque o diabetes, eu digo assim, que ele é uma doença primária, né? O diabetes tipo 1, ele é uma doença primária até. O diabetes tipo 2, eu já falo que ele é uma doença secundária, porque você tem uma resistência à insulina antes desse processo, né? E que a resistência à insulina pode vir, na sua grande maioria, pela obesidade. Então, a obesidade é uma doença que antecede o diabetes tipo 2. Não necessariamente que todo paciente portador de diabetes tipo 2 seja obeso. Não. Mas a obesidade é um grande fator de risco para o desenvolvimento do diabetes. E a retinopatia, ela é uma doença terciária. Então, ela vem depois do diabetes, certo? Então, ela tem como principal agente ali, né, o diabetes. Então, se a gente quer prevenir a retina, nós temos que tratar o diabetes de forma correta. Né? Então, a gente estava conversando aqui, antes até da gente entrar no ar, falando que o quanto é importante a prevenção. Doutora, passe para nós, por favor, novamente o endereço da live. Diabetes Eu Cuido. Diabetes Eu Cuido, no Facebook. No Facebook. Isso. Então, para a gente entender um pouquinho, eu queria que a senhora falasse das principais, né? Nós falamos aqui, citamos a retinopatia, citamos a catarata, né? Mas as 3 principais doenças que afetam os nossos olhos, né? E se elas inicialmente apresentam sintomas. Certo. Então, assim, o que é importante a gente ter em mente, né? Que a partir dos 40 anos, a pessoa vai começar a notar que precisa procurar um oftalmo. Porque ou seja pelo braço curto, que é a presbiopia, né? Que você vai ter a partir dessa idade, como assim, o embaçamento, como eu falei, do cristalino, que vai começar a aparecer a catarata, que é uma das principais doenças que a gente tem, e que o tratamento é cirúrgico, e eu acho importantíssimo frisar isso. Então, não é colírio, não é vitamina, não. O tratamento de catarata é cirúrgico. E o diagnóstico é feito através de uma consulta com o médico oftalmologista. Né? Outra doença importantíssima que você vai ter a partir dos 40 anos de idade é o glaucoma. Né? O que é isso? Né? O glaucoma, para a gente tentar explicar para o leigo, seria uma alteração, às vezes, na pressão intraocular, que começa a danificar, lembra, aquele nervinho que leva a imagem para o cérebro. Né? E esse nervo começa a sofrer e as fibras vão se perdendo. E isso leva à cegueira. Né? O ruim do glaucoma é que ele não causa sintomas, ele não dói, o olho não vermelha. Então, você vai ter realmente um diagnóstico se você procurar um médico oftalmologista. A pessoa né? não vê nada, não sente nada. Então, eu pego muitos pacientes já com glaucoma avançadíssimo, né? Quase cego, que a gente chama de campo tubular. E não tem muito o que fazer. Se você dá um diagnóstico precoce, existe tratamento. E é muito eficaz, né? E evita a cegueira, com certeza. E depois vem as retinopatias, entre elas a diabética, que é a mais importante, né? E como é que o diabetes vai afetar a visão, né? O olho em si? O diabetes, ele é uma microangiopatia. O que é isso? Ele mexe nos microvasos. E onde eu tenho microvasos? Nos rins. Então, a pessoa acaba, né? Danifica tanto o rim que vai para uma hemodiálise, né? E começa a mexer nas paredes desses vasinhos da retina, que são microscópicos. E você perde células chamadas pericitos e começa a ter o quê? Sangramento, ele muda a estrutura do vaso ali e se torna um vaso doente. Aí começa a haver exudação, vai ter edema, que é o inchaço, você vai ter aí sangramento e pode levar ao descolamento de retina e causar cegueira, né? A vantagem é o quê? Se você tem uma glicemia, né, o diabético consegue controlar, você vai prevenir tudo isso. Por isso que é importante você procurar ter um diagnóstico precoce, que a gente estava conversando, né? Quando é que eu devo ir? Eu sou diabético. Quando é que eu devo procurar um oftalmo? Já descobriu que é diabético? Você vai no oftalmo também, na mesma época.
Por quê? Muitas vezes o diabetes tipo 2, você vai ter um diagnóstico depois de 10 anos da doença. Então, você pode já ter alteração molecular, né? Então, é importante que seja tudo, por isso que eu falo que o paciente a gente tem que enxergar ele como um todo, né? Então, são equipes multidisciplinares. O clínico, o endócrino, o nutricionista, o oftalmo, para enxergar o paciente como um todo e você evitar as comorbidades, né, que o diabetes traz. E assim, a gente tem que evitar os achismos, né? Eu acho que a minha visão está boa, não é assim? Não, eu estou enxergando bem, acho que a minha visão está boa. Assim como eu acho que a minha glicemia está boa. A semana passada nós gravamos um programa muito importante falando da importância da dosagem da insulina. Porque o diabetes, ele começa muito antes da glicemia se elevar. Então, às vezes a pessoa ela faz um exame, a glicemia está normal, deu 97, 98, 96, ela fala, bom, não tenho nada, está tudo bem. Será? Porque se eu não dosar a insulina, eu já posso ter um aumento da insulina, eu já estou apresentando uma resistência à insulina, certo? E eu já estou tendo alterações. E essas alterações estão acontecendo na minha visão, estão acontecendo nos meus rins, né? Em todo o meu organismo. Então, não é pela glicemia que eu vou prevenir o diabetes. A prevenção do diabetes acontece pela dosagem da insulina. Aí eu consigo prevenir. Isso você tem que fazer as consultas periódicas. Exatamente. Né? Procurar um grupo que sempre tenha, né, de orientações, tudo, que você vai ter todas essas informações. Exatamente. Né? E no caso da retinopatia, né? Quais são os sintomas? Né? A pessoa que está nos ouvindo, que tem diabetes, certo? E até você que está nos ouvindo, quero que você reflita sobre a seguinte questão. Há quanto tempo você não vai no médico oftalmologista? Isso é importante, né? Eu fui esse ano. Ótimo. Eu fui o ano passado. Ok? Então já está na hora, chegando a hora de voltar, né? Ou faz uns 2 anos, 3 anos. Há quanto tempo? Né, Marcelo? Isso é importante. Então, compartilha aqui com a gente. Fala aqui nos comentários. A Dalva do Cidade Jardim mandando bom dia à doutora Alexandra e mandando bom dia à doutora Veridiana. Marcelo, passo todo ano com a doutora Veridiana. A Dalva do Cidade Jardim. Um beijo, Dalva. Que ótimo. É isso aí, Dalva. Isso é o exemplo, né? É um exemplo. A gente precisa realmente ter esse calendário, né? Da gente saber se cuidar e não perder o tempo, né? Eu digo assim, que a gente pode se programar, escolhe uma data do mês, né, para cada coisa. Você não precisa ir em todos os médicos ao mesmo tempo, no mesmo mês. Né? Aí fica muito pesado, né? E aí não dá. Então, você programa, nós estamos agora no mês de março, para o mês de abril. Tá, então o mês de abril vai ser o mês que eu vou no oftalmologista. Né? Então, faz essa programação, porque o paciente que tem diabetes, ele não passa apenas em um médico. Então, ele precisa ter o acompanhamento do endócrino, do cardiologista, do nefro, né, do vascular, do oftalmo. Então, são vários médicos. Então, você vai ter que dividir ao longo do ano. Né? Então, ter essa disciplina de você organizar a consulta médica é fundamental. Porque se eu mantenho a minha glicemia equilibrada, o que significa manter a minha glicemia equilibrada para quem tem diabetes? Preciso manter a minha hemoglobina glicada abaixo de 7. Né? E manter a hemoglobina glicada abaixo de 7 não é fácil. Não é uma tarefa fácil, mas eu preciso mudar os meus hábitos para que eu consiga isso. Né? Então, eu não posso viver de desculpas, porque se eu viver de desculpas, as desculpas vão trazer as doenças. É verdade. Não é verdade? E assim, também, eu escuto muito no consultório, às vezes o paciente chega, né? É uma coisa, até uma curiosidade. Você, doutora, você vai brigar comigo? Não, a gente não está ali para brigar com ninguém. A gente está para orientar. Né? Então, eu acho importante que às vezes o paciente foge de médico com medo. Né? Mas eu acho que vale a pena, assim, pense, mesmo que eu não estou tão controlado, mas procure para poder orientar, porque é muito importante, evita muitas complicações, evita cegueira mesmo, e assim, até é triste a gente ver realmente pacientes jovens, né? E então, no mercado de trabalho, que deveria estar inserido ali, com 40 e poucos anos de idade, e ficando cego. Sim, e poderia estar evitando. Sim, né? Exatamente. Mas eu acho que essa fala, ela é muito interessante quando você fala assim, a senhora vai brigar comigo? E quando eu falo isso, significa o quê? Que eu estou transferindo
A A responsabilidade. responsabilidade eu estou transferindo para o médico a responsabilidade de cuidar da minha saúde, certo? Não é. E não é por né? aí. Pelo contrário, eu tenho que buscar todo o conhecimento, porque quando a gente entende o que o médico tem que observar, então, uma outra pergunta que a gente vai trabalhar aqui também é como é o exame que avalia a retina. Então, se eu sei, né, eu sou portador de diabetes, eu sei como que é o exame que avalia a retina, eu tenho que chegar no consultório médico, certo? Numa posição de que eu sou o agente cuidador da minha saúde, então a responsabilidade de cuidar da minha saúde é minha, e eu tenho que ter a certeza de que o médico ele está fazendo todos os exames. Então, ele fez o exame de fundo de olho, né? E me deu um laudo daquele exame de fundo de olho para que eu possa ficar tranquila ou não. Não, olha, você já tem um acometimento, nós vamos precisar tratar. Então, se eu preciso tratar, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte do tratamento? Né? Então, é interessante isso. Qual é a parte que me cabe dentro do tratamento? E tratamento do diabetes cabe muito ao paciente. Cabe muito mais ao paciente do que a equipe que está ali. Porque é uma equipe que envolve o nutricionista, envolve os médicos em várias especialidades, envolve uma podóloga, envolve muitas vezes um psicólogo, não é? Então, são vários profissionais, o dentista, então são vários profissionais que estão junto ali, mas a pessoa, ela é a agente de mudança, tem que começar nela, né? Então, o que a gente busca toda semana aqui é despertar essa consciência em quem está nos ouvindo que eu preciso cuidar da minha saúde. Então, está na minha mão, é primordial. Então, essa semana eu ouvi um podcast de um psicólogo neurocientista, e ele falava o seguinte: é muito simples, né? Ele falando do funcionamento do cérebro, uma série de coisas, ele falou, olha, pensa o seguinte, é o sim e o não. Você pensa assim, eu tenho duas escolhas, eu não tenho a terceira escolha, talvez. Eu tenho sim ou não. Então, quando eu digo sim para uma coisa, eu estou dizendo não para outra, certo? Quando eu digo não para uma coisa, eu estou dizendo não para o sim. Então, o que eu tenho que falar? Quais são as escolhas que eu tenho que fazer? Cuidar ou não cuidar? Quando eu sei que eu preciso ir no médico oftalmologista, ou eu vou dizer sim ou eu vou dizer não. Pronto, é a minha escolha. E tanto faz, está tudo certo. Se eu escolher ou não, está tudo certo. Desde que eu tenha essa consciência de que eu vou colher os frutos do não. E quando eu digo sim, eu vou colher os frutos do sim. Então, assim, isso vale para tudo. Eu achei tão prático isso. Não é? Pensa nisso, é muito prático. Eu vou escolher meu café da manhã. Eu posso dizer sim, eu posso dizer não. Então, eu vou dizer sim para aquilo que vai me trazer saúde e vou dizer não para aquilo que vai me trazer doença. Então, olha para o seu café da manhã, olha para o seu almoço, olha para as Coca-Colas, olha para as coxinhas, olha para os sanduíches, olha para tudo aquilo que eu posso dizer não e em alguns momentos eu posso dizer sim. Né? Eu não posso fazer do sim para aquilo que eu não posso a minha rotina. Então, e atualmente, assim, você ter acesso à informação está tão mais simples, né? Muito. Então, é o que você falou mesmo, são escolhas, né, do paciente em si, de querer ou não. Sim, sim. Doutora, aqui a Marlene Moassi vem agradecendo pelo exame, ela falou que fez exame no CETLAB e também já passou pelo oftalmo há 3 vezes. Opa, aí sim, Marlene. Eu vi a foto, ela fez o exame, mandou a foto pra gente, ela colhendo sangue, ela ganhou o sorteio da semana passada, e ela se cuida mesmo, isso mesmo, Marlene, continua assim, se cuidando, essa semana já vou ver o resultado dela, e continua se cuidando, porque esse é o caminho, não tem outro jeito, né? Então, vamos lá. A pessoa, então, que tem a retinopatia, que tem o diabetes, o que ela pode... Nós vamos falar do diagnóstico primeiro. Qual o exame que é feito no consultório para avaliar essa retina? Então, no consultório oftalmológico, né, o que a consulta básica de oftalmo ela vai envolver? Acuidade de visão, que você vai ver o quanto você enxerga, uma refração, porque o diabetes, se estiver descontrolado, muitas vezes ele vai alterar a refração do paciente, o grau do paciente. Ele miopiza, ele deixa o paciente se enxergar direito de longe, por exemplo. Eu pego vários pacientes e falo, nossa, doutor, eu estou ficando cega. Eu enxergava tudo e não enxergo mais agora. Faz 2 meses, 1 mês. Por quê? Porque a hiperglicemia, ela altera o cristalino, tá? A curvatura do cristalino, e causa essa miopia.
tá? Então, a gente vai fazer isso e ver através da refração, tá? E uma biomicroscopia bem feita, onde você vai fazer o fundo de olho, tá? O famoso fundo de olho, que é a fundoscopia, o mapeamento de retina, Tá. né? Que é aquele que você precisa iluminar por uma luz ali. Isso, é. A gente faz um aparelho ali, né, que é a lâmpada de fenda, é como se fosse um microscópio, tá? Certo. Você tem uma lente de aumento, porque o olho né, é minúsculo, então para você ver a parte da retina, e aí você vai observar as alterações que podem ter, tanto nos vasos, né, e como exudando, vai dar exudados, microhemorragias, e às vezes o paciente não sente nada, né? Ele já tem essas alterações na retina, inicialmente, né? E não tem sintoma nenhum, nem de embaçamento visual. Tá? Então, por isso que é importante. Teve o diagnóstico de diabetes, é importante passar no oftalmo também. E a consulta é anual no oftalmologista, tá? Porque você tem que estar acompanhando essas alterações. Caso venha a ter essas alterações, aí vão ter outros exames, que daí não é feito numa consulta básica de oftalmo, tá? Mas que existe, a angioflúora, o OCT. Hoje a medicina evoluiu muito na parte de diagnóstico, às vezes você nem precisa mais usar contraste, nada, e consegue dar diagnóstico de um edema macular, de hemorragias, tudo isso tem tratamento, né? Que vai ser com laser, medicações, mas o principal, primordial, aí novamente a gente volta para o paciente, que é o controle glicêmico, né? Porque senão eu brinco até com o paciente, você já tentou enxugar gelo? Não dá, né? Então, senão você vai ficar fazendo laser, fazendo medicação, e o paciente vai falar assim, mas minha visão ainda está piorando, minha visão ainda está piorando. Por quê? Porque ele não faz a parte dele, que é o controle glicêmico. E uma vez que faz o tratamento do laser para a retinopatia, ela tende a dar uma pioradinha na visão, né? Porque você perde campo de visão. Você queima a retina, você está queimando o tecido. Né? Doutora, aqui a pergunta ouvinte, né? Ela diz o seguinte, né? Ela tem diabetes, olho seco, usa colírio a cada 2 horas. Ela quer concorrer ao óculos, né? Então tem que ser lá na live. Mas é isso mesmo? O diabetes causa essa sequidão no olho? O olho seco, porque assim, ela é mulher, né? Então, geralmente, mulher tem mais olho seco, tá? Não tem muita relação com o diabetes em si, tá? Ela pode estar tendo que investigar a Sjögren, a outra comorbidade junto com o diabetes. Pode piorar o quadro? Pode, mas não necessariamente o diabético vai ter o olho seco. E qual o sintoma do olho seco? Você sente meio ardência, pontada nos olhos, o olho não necessariamente vai ficar vermelho, mas é como se você, eu fecho o olho e alivia tanto, porque aí são sintomas do olho seco. Hoje a gente tem muito, né? Porque, pensa só, você está em ar-condicionado o tempo inteiro, né? Ou então com um ventilador, e a gente está muito em eletrônico, você esquece de piscar, né? O piscar, ele é voluntário. Né? Então eu falo assim para o paciente, você não fica assim, agora eu vou piscar, né? Então isso tudo vai somando e vai dar os sintomas de olho seco, que vai ser ardência, dá aquela sensação de areia no olho, tá? Sim. Então não tem muito relação, não necessariamente todo diabético vai ter, né? E também a participação de ouvinte, né? Ela chama Marlene, ela tem diabetes, toma Grifage. Foi ao oftalmo, ele pediu uma tomografia. Daí o doutor falou que no fundo do meu olho tem cicatrizes, que não tem cura. Fiquei triste. Fazer o quê? A Marlene, né? É isso mesmo? Então, existe, é o que eu estava falando, né? Às vezes, para a gente dar alguns diagnósticos, hoje existe um OCT, que é a tomografia de coerência óptica. E ela vai delimitar todas as camadas da retina, tá? E aí vai ver se tem realmente cicatriz. Geralmente, diabetes, aí teria que estar realmente examinando o paciente, né? Mas cicatriz de quê? De laser? Ou ela já tinha essas cicatrizes antes e só deram o diagnóstico agora, né? Então, teria que estar realmente passando com o retinólogo e estar conversando com o médico dela. Certo. E se ela tem o diabetes, então, para ela manter a saúde ocular, ela precisa manter o diabetes bem controlado. Ainda mais com cicatriz, né? Já tem dano na retina, independente de ser do diabetes ou não, ela já tem dano, né? E assim, um diabetes não controlado, que já tem uma alteração da visão, né? Que já passou por um tratamento ali na retina, com laser, ele tem uma chance maior de perder a visão. Tem, né? E a gente viu, até eu estava comentando, né,
que o diabetes ele tem um risco de 25, poxa, é bastante, né? 25 vezes mais de cegueira do que a população não diabética, né? Sim. E, infelizmente, a gente ainda vê muito isso. E Né? temos aqui a participação de Ovidia, ela falou, bom dia, doutoras. Eu sou diabética, uso óculos, nunca falei para o meu médico que sou diabético. Essa semana irei no médico, tem que dizer a ele, para fazer o exame específico, tem que contar, né, doutora? A primeira coisa, né? Primeira coisa Para poder, mas assim, geralmente se ela vai no médico realmente, né, no médico oftalmo, para ver a parte de refração, deve ser feita uma fundoscopia numa consulta normal. Então, se ela tivesse alguma alteração, o médico dela teria avisado também. Mas sempre é bom informar o médico as comorbidades que você tem. Sim, né? Exatamente. Um detalhe que eu quero, uma curiosidade agora. O diabetes, ele saiu até um estudo mostrando que as complicações do diabetes, elas se dividem em grupos. Então, você tem aqueles pacientes que têm um comprometimento maior da retina, tem outros pacientes que têm um comprometimento maior do rim, tem outros pacientes que têm um comprometimento maior da vascularização, no sentido da neuropatia. Então, é como se você pegasse o diabetes e dividisse ele em subgrupos, certo? Você percebe isso, assim, e o como que isso era dividido? Genética, família, hereditária. Então, você tem aquela família onde você tem o diabetes ali e que aquela família tem um comprometimento ocular mais presente. E você tem outras famílias que falam assim, por exemplo, meu pai tem diabetes e ele passou por uma amputação. Então, a chance de eu ter diabetes com alguma alteração vascular que me leve a uma amputação é maior do que eu ter uma alteração na retina, entendeu? Entendi. Então, eu não sei se você consegue observar isso no consultório também. Se você tem pacientes, famílias que têm alterações na retina. Assim, geralmente quem já tem alteração na retina tem algum ou pai, ou avô, né, ou irmãos que tem já uma retina, que tem um diabetes mais grave, que realmente, né, que influencia. O que a gente vê no olho, né, é que tem assim, pacientes que eles têm mais, que a gente até fala, que é a retinopatia proliferativa e não proliferativa. São tipos de retinopatias diabéticas no olho, né? Então tem assim, geralmente o paciente mais grave, ele vai para a proliferativa. E ele tem uma genética maior. Isso tem mesmo. Isso é interessante porque... Mais presente, né? Com o pai, com o irmão, que também acontece. Meu pai morreu cego. Eles chegam falando isso realmente. Sim. Né? Então, e outra coisa também. Quem tem uma história familiar de uma complicação do diabetes, ele vai cuidar mais. E instintivamente ele cuida. Porque ele tem um exemplo em casa. Então, assim, ele vai falar, nossa... meu pai ficou cego, então eu vou pro oftalmologista. Porque a gente não quer acreditar que vai acontecer com a gente, né? Isso. Mas se você viu dentro de casa, aí eu acho que é mais forte do que o médico falar, né? O nutricionista está explicando, porque ele teve o exemplo em casa. Exatamente. Então, fique de olho, gente. Não dá pra gente descuidar, né? O diabetes é uma doença que não tem cura, ainda não tem cura. Então, é uma doença crônica que a gente vai conviver ao longo da vida toda. E a gente vai falar aqui como que a gente pode, uma vez que é feito o diagnóstico, né? Nesse exame, sempre é feito um mapeamento de retina? Então, a gente faz a fundoscopia no consultório, tá? Certo. Aí, se você observa alguma alteração, aí você vai dilatar o paciente, vai mapear a retina como um todo, certo? Tá? E depois, eu tenho mais alterações. Existem exames, hoje em dia, até que é um anjo ACT, que você vai ver todas as camadinhas da retina, que você vai conseguir ver se tem edema macular, porque às vezes o paciente não tem hemorragia, mas já tem um inchaço na retina, que é o edema, tá? Que aí vai para outro tratamento atualmente, que são com medicações, tá? Não só o laser, né? Porque o laser a gente viu que queima a retina, que você acaba perdendo às vezes campo de visão, né? E tem a angiofluorescelinografia também, que é outro exame que daí injeta contraste e tal, e você consegue ver se tem vazamentos ali. E aí, com o laser, você ir queimando esses vasinhos que não estão bem formados, que a gente fala que são os vasos novos, mas que são doentes, tá?
Mas, assim, eu acho que tem que frisar, não só, eu sei que é importante falar que tem tratamento, que existe, mas a prevenção, acho que é o mais importante, para você não chegar nesse patamar, né? Nesse estágio de você precisar de ter todo esse tratamento. Porque você vai ter uma catarata mais cedo, você vai ter que operar a catarata, se torna muito mais complicado uma operação de catarata num diabético, porque você tem que estar com a glicemia controlada, com a retina bem sequinha, que a gente chama, sem hemorragia, para você evitar outras complicações, senão piora a retinopatia diabética, tá? Porque a cirurgia, ela é uma injúria, um dano, né? Ela tá ali para melhorar, mas ela é uma agressão no olho também. Então, para ele poder se recuperar, todo mundo fala assim, eu só posso operar se minha diabetes estiver bem controladinha. É isso mesmo, porque precisa cicatrizar bem. É igual o tratamento na retina, porque ele passa a ser um procedimento também, sim, né? Então, eu acho muito importante frisar muito para o paciente a prevenção. Doutora, aqui a Juliana dizendo o seguinte, olha, eu estava pré-diabética, emagreci 13 quilos com dieta e caminhada. Agora a minha glicemia está entre 86 e 98, porém tem dias que com fatores emocionais, que eu percebi, sobe, fica oscilando de 105, 116. É normal esta oscilação? Isso pode ser resistência à insulina? Juliana, bom dia, excelente pergunta sua, excelente pergunta. No episódio da semana passada, aqui da live do Diabetes Eu Cuido, eu falei bastante sobre a importância da insulina como prevenção do diabetes, né? Pode ser sim, pode ser essa resistência à insulina. Mais do que monitorar a glicemia, você precisa monitorar a insulina. Então, dosar a insulina. Quando a gente dosa a insulina, é importante fazer o exame de glicemia junto, porque através dos dois exames a gente faz o cálculo do Roman, que é um cálculo que mostra se está havendo a resistência à insulina. Então, você pode estar com uma insulina já aumentada, mesmo com essa glicemia variando na faixa de 80 e pouco, 90 e pouco, você pode estar com uma insulina alta que já está se comportando com a resistência, né? Então, como é que você previne isso? Diminuindo a insulina. Então, você tem que diminuir o nível de insulina seu. E para isso, tem que entrar com a medicação, né? Então, aí o médico vai realmente te avaliar todos esses dados para medicar. Porque se você medica agora, enquanto a sua insulina está ligeiramente alta, que pode estar, você previne o diabetes. Se você não cuidar dessa insulina agora, com certeza, daqui a um tempo, seja 2, 3 anos, você pode ter um diagnóstico de diabetes. Então, Juliana, fica muito atenta à dosagem da sua insulina. Então, procure um médico, de preferência um endocrinologista, para que ele possa avaliar essa resistência à insulina e começar a tratar a resistência à insulina. Dá os parabéns para ela, né? Porque perder peso é difícil, é difícil, né? Então ela já tá, você já está no caminho, né? certo, você já fez uma reeducação alimentar, está praticando atividade física, só que ajuda demais. Mas às vezes precisa entrar com uma medicação aí para ajudar a preservar o seu pâncreas. Isso é doutora, aqui a Cássia, né? É uma pergunta. Bom dia, Marcelo. Minha avó gostaria de saber se pode trocar o adoçante pelo mel para adoçar os chás. Ela tem diabetes? Então, não disse a avó tem, né? Então, você pode trocar o adoçante pelo mel. Então, a gente precisa ter essa resposta para a gente responder para ela, né? Então, responde para a gente. A sua avó, ela tem diabetes? Tem que ir perguntando. Isso. Vamos ver, daí a gente responde. E assim, outra coisa que ela estava falando, quando eu fico, a outra paciente, estava conversando com vocês, né? O estresse também é interessante, né? Porque aumenta o nível de cortisol no organismo. Sim. Então, quem é diabético, o cortisol é como se fosse um corticoide mesmo. Então, ele vai aumentar um pouquinho a glicemia também, viu? Sim, vai. Então, a atividade física ajuda muito, porque ele contrabalanceia isso do cortisol. Isso, tá? Exatamente. Então, ele dá, por isso que é importante a atividade física. É um tripé, né? Você tem que ter a parte de atividade física, a consulta direitinho e a alimentação. É fundamental. É fundamental. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que estava reclamando para mim que ela está com a imunidade muito baixa. Então, assim, ela está tendo episódios frequentes, cada hora é uma coisa. Né? Ela falou, nossa, a minha imunidade está muito baixa. E ela é uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica. Certo? Então, assim, ela fez essa cirurgia bariátrica, acho que há mais de 10 anos, e ela não tem um acompanhamento nutricional. Eu falei,
isso é gravíssimo. Por quê? Quando você faz a cirurgia bariátrica, né, você reduz muito. Então, você precisa suplementar muitas vezes. Porque a absorção completamente diferente. Então, você precisa de vitaminas, você precisa de nutrientes ali que vão ajudar na sua imunidade, né? Então, a alimentação, ela é fundamental. Então, você que está nos ouvindo, fala, como é que eu posso prevenir tudo isso? É simples, não tem outro segredo. É alimentação. Então, eu preciso evitar o açúcar de todas as formas, porque o açúcar, ele é pró-inflamatório. Então, é um alimento, na verdade, que vai trazer inflamação para o meu organismo. Então, o açúcar está presente em tudo. Nos pães, no macarrão, no arroz, nos doces, né? Então, o açúcar, de uma forma geral, eu preciso diminuir. Eu preciso aumentar a ingesta de verduras, né? De proteína, das carnes, né? Ou ovos, porque o frango. diabético, né, por exemplo, carboidrato, né, como você está falando, pão, macarrão, ele entende o diabético, o organismo diabético, ele entende o carboidrato como sendo açúcar. É bem interessante. Então, passar numa nutricionista que oriente essa parte é fundamental. fundamental. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio na minha alimentação, né, saber o que eu posso comer, como eu posso comer, qual horário, a quantidade. Não né? ficar muito tempo sem se Muito alimentar. tempo sem se alimentar. Isso. Ontem mesmo, no grupo de diabetes, estava até um paciente relatando exatamente isso. Ele estava monitorando a glicemia, né, e ele percebeu que quando ele fica muito tempo sem se alimentar, a glicemia sobe. Né? Então, mas isso é a própria defesa do organismo, que ele vai lançar a glicemia no nosso sangue. Essa questão do mel, a avó dela tem diabetes. Tem diabetes. Então, assim, ela não pode substituir o adoçante pelo mel, porque o mel é açúcar, né? Então, não pode. Então, para adoçar o chá, se ela não consegue tomar o chá sem nada, ela tem que usar realmente o adoçante, tá? Não deve substituir o açúcar. Aqui a pergunta da Roberta, perguntando o seguinte: como funciona a resistência à insulina? É quando o corpo não aceita a insulina natural e se torna ineficaz? Não, é assim, olha. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma didática. A insulina é como se ela fosse uma chave que vai abrir uma fechadura, tá? Pensa nisso. Então, a insulina é a chave que ela vai chegar lá na sua célula e vai abrir a portinha da célula para que a glicose que está no sangue entre para dentro da célula. Quando a glicose entra dentro da célula, ela começa ali a produzir energia. Então, o que é a glicose para o nosso organismo? É fonte de energia. Então, eu me alimento, a glicose que está nos alimentos vai funcionar para mim como a gasolina funciona para o carro, certo? Então, ela vai gerar energia no meu corpo. Para que essa glicose entre dentro da célula, eu preciso da insulina, que a insulina abra, então, toda a membrana da célula para que essa glicose entre para dentro da célula. Muito bem. Isso acontece naturalmente no meu organismo. Um organismo saudável não tem resistência à insulina. Quando eu tenho a resistência à insulina, geralmente a resistência à insulina é dada pela obesidade, pelo aumento de peso, não necessariamente a obesidade. Eu posso ter um aumento de peso, principalmente na região abdominal, que essa gordura abdominal, ela vai produzir uma outra substância que ela vai impedir a ação da insulina. É como se essa substância fosse lá na portinha da célula e obstruísse essa fechadura da porta. E quando a chave entra, que é a insulina, ela não consegue abrir, certo? Então, há uma competição ali da gordura, que é produzida pelo excesso de peso, que está na região abdominal, principalmente, com a insulina que está sendo produzida pelo meu pâncreas. Então, quando essa insulina chega na porta da célula, não consegue abrir, o que o cérebro vai entender? Pera lá, ela manda uma mensagem para o cérebro, dizendo assim para o cérebro, avisa o meu pâncreas que o pâncreas precisa produzir mais insulina, porque a insulina que ele está produzindo não está sendo suficiente para eu abrir essa porta da célula. Aí o pâncreas vai e produz mais insulina, e mais insulina, e mais insulina, entendeu? Então, quando a gente dosa a insulina neste momento, a gente vai perceber que a insulina está alta. Você fala, nossa, mas que legal, eu estou produzindo bastante insulina. Não é bom. Porque você está produzindo muita insulina, essa insulina que você está
produzindo não está conseguindo agir, e aí que mora o perigo. Porque se você produz muita insulina, por um determinado tempo, o pâncreas mantém essa produção em alta. Só que vai chegar uma hora que ele vai começar a declinar a produção. Ele vai falar, eu estou produzindo, você não está utilizando, então vou começar a produzir menos. Então, vai uma mensagem para o seu cérebro dizendo o seguinte, já tem muita insulina aqui. Avisa o pâncreas que ele pode diminuir a produção. Aí vai um comando lá para o pâncreas dizendo, olha, pâncreas, diminui a produção aí de insulina. E aí o pâncreas começa a diminuir a produção de insulina. Ele vai produzir menos, essa insulina que ele vai produzir não vai conseguir agir, porque está tendo ainda a resistência à insulina. E o que acontece com a glicemia, com a glicose no sangue? Começa a elevar. Então, aí começa a surgir o quê? O diabetes. Então, todo o processo começou lá atrás, quando começou na resistência à insulina. Doutora, entendeu, aqui... Roberta? Esse é o mecanismo. A insulina começa a aumentar e ela não consegue agir. A Eliana perguntando assim, bom dia, doutoras, minha glicemia é 160, subiu para 260, é normal? Que horas? Qual horário que você dotou essa? Foi em jejum? A gente já vai falar os valores que são... Bom dia, doutora. O estrabismo atrapalha a visão futuramente? Se é hereditário? O Carlos perguntando. O estrabismo a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em criança. Pode atrapalhar, sim, causar ambliopia. Então, tem que levar logo para o oftalmo, né? Até porque depende da época que vai aparecer. Né? Geralmente em criança, né? Que a gente vai ter o diagnóstico. Então, tem que levar para ser avaliado para evitar a ambliopia. Porque muitas vezes o estrabismo ele pode ser corrigido com óculos, tá? E depois, quando os óculos não funcionarem mais, aí vai para a cirurgia. Em adulto, aí que tem que procurar mais rápido ainda, porque se o adulto não era estrábico e começa a apresentar estrabismo, tem que afastar até diagnóstico de tumor. Então, tem que fazer um bom acompanhamento com o médico oftalmologista. Então, assim, a saúde dos nossos olhos, ela requer muito cuidado, não é? Então, uma vez ao ano, nós precisamos realmente consultar um oftalmologista, né, ver se está tudo bem. Quem não tem diabetes, né, uma pessoa saudável, assim, no sentido de não ter diabetes, não tem nenhuma doença ocular, tem só a questão da refração. Eu uso óculos. Qual é a periodicidade? Então, é anual. Anual também, né? É anual também. Sim, a gente foca muito porque, assim, atualmente, até as crianças, como está com o uso de eletrônico muito cedo, né? Logo que nasce, parece que eu até brinco, parece que nasce já plugada, né? Nossa, gente. Então, é importante fazer uma consulta, porque você tá aumentando demais casos de miopia em crianças e você vai afastar outras doenças também, né? Como usa muita tela, então adolescentes, você pode ter, daí vem a parte de ceratocone, então não tem, a partir de 5, 6, a criança vai para a escola e hoje em dia vai muito cedo, né? Então eu acho, tem o teste do olhinho logo que nasce, então se tem alguma alteração eles já encaminham, né? Mas a partir da que a criança começa a frequentar a creche, escola, eu acho que é interessante já começar a fazer acompanhamento. Tá tudo bem, então a partir de 5, 6 anos vai ser anual, tá? Adolescente, você tem que, apesar de não ter queixa, porque às vezes o que acontece? Você tem um olho bom e o outro não. Aí você vai evitar que a pessoa desenvolva ambliopia, né? O que é a ambliopia? Seguir a cortical, a visão do olho ruim não desenvolveu. Ou seja, por refração ou por alguma alteração que possa ter e que você poderia ter corrigido antes, né? Mais para frente, você vai ter a presbiopia a partir dos 35, 36 anos, já está começando mais cedo por conta de eletrônico. E aí, a partir dos 40 não tem jeito, né? Aí eu brinco que casa com oftalmo. Todo ano tem que... Mas o eletrônico, ele contribui muito negativamente, né? E não é muito interessante essa pergunta, porque assim, né, eu tenho irmãos pediatras, né, então assim, se a gente pensar, ele não é só na formação do ocular, não, é na formação do próprio cérebro, né, então você tem tantas crianças hiperativas, por que será, né, vamos começar a pensar, você não dá descanso para o cérebro, né, você tem que dormir para o cérebro poder fazer a higiene dele, vamos pensar assim, né, e se desenvolver no ritmo de cada um. E a gente está acelerando demais. Será que isso vai ser benéfico, né?
Aqui também, né, uma coisa interessante, a ouvinte dizendo o seguinte, né? Ela conversa dizendo que ela é pré-diabética. Só que daí ela falou que ela fica nervosa e a diabetes dela sobe. Ontem estava 180. A pergunta é, quando você está 180, é pré-diabetes ou já é uma diabetes? Não, já é uma diabetes. Precisa procurar um médico realmente, fazer todos os exames, porque assim, pré-diabetes não chega com uma glicemia de 180, né? Então, o pré-diabetes, mesmo no pós-prandial, a glicemia dele, que é o pós-prandial, é 2 horas após a refeição, ela vai chegar no máximo a 140. Então, 180 já é diabetes. Então, precisa realmente confirmar isso com todos os exames. Aqui também a outra ouvinte dizendo que... a gente perguntou que horário que subiu, sim, né? Sim. Ela passou no posto semana passada e hoje a média de 260. Estava 160 na semana passada, mas não diz o horário, né? Se é uma média glicêmica, se é uma média todo mês, ela passou no posto para fazer a leitura do aparelho, uma média glicêmica de 160 passar para 260, realmente, no último mês você teve uma descompensação maior da glicose, né? Se foi em jejum, pior ainda, porque né, um jejum de 260 é extremamente alto. Tá respondendo aqui. Tá, pra gente ver. E ontem, sobre esse assunto das telas de celular, televisão e tudo mais, computador, eu conversava com um neurologista e ele me contava o seguinte, ele tem um filho de 3 anos. Na casa dele não tem televisão. Ele falou, na minha casa não tem TV, meu filho não sabe o que é celular, não sabe o que é tablet, nada disso ele tem acesso, né? E é interessante assim, porque mesmo que a gente vá para a casa de outras pessoas, que é uma festinha, alguma coisa que tem televisão, tal, ele não se interessa por aquilo, porque ele não foi exposto a isso. Ele falou, eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir privar meu filho, mas enquanto eu puder, eu vou privar o meu filho. Então, assim, pensa que é um neurologista falando, ele sabe muito bem qual o impacto disso no cérebro da criança. Porque a criança tem que aprender a brincar, né, de forma lúdica, para você ter a parte da criatividade. Né? E o celular, a parte eletrônica, ele meio que bloqueia isso, né? Tira o acesso. Você tem tudo ali, é só mexer o dedinho, né? E assim, eu acho que nós, como pais, a gente tem que olhar muito os nossos filhos e pensar assim, olha, o meu filho, ele vai ser aquilo que ele está vendo que eu sou. Não aquilo que eu falo que eu sou. Você cobra salada, mas você não come. Você não come. Então, assim, o que a gente vê, às vezes, criança com um copo de Coca-Cola na mão, ou pior, dentro da mamadeira essa Coca-Cola. Bebê mamando Coca-Cola. O bebê mamando a Coca-Cola, você vê o milkshake na mão da criança, né? Puro açúcar. Então, você está ensinando o seu filho num paladar que depois isso é viciante. O açúcar vicia. É como se fosse uma cocaína. Vamos pensar nesse. Volta pra você ver. Você tem abstinência. Exatamente. Né? Então, assim, é o vício daquilo. E você só vai ter se você expor o seu filho aquilo. É como o celular. Eu vou dar o celular para o meu filho, porque aí ele fica quieto. Eu consigo conversar. Então, você vê que muitas vezes você está numa mesa de um restaurante, as pessoas estão ali, mas a criança está com o celular na mão. Né? E assim, muitas vezes ela está com o celular muito próximo da visão. Por isso estão se tornando míopes. Isso. Aí você tem um problema ocular, você tem um problema de coluna, porque a cervical você está mudando completamente o eixo do corpo. Então, gente, é sério, a gente precisa refletir sobre isso, né? E refletir realmente qual é a necessidade de eu dar um celular para o meu filho. Então, eu estou querendo ficar mais tranquilo, não usar, né? Mas eu acho saber usar. Tem um equilíbrio que eu acho que está faltando um pouquinho. Ela falou que ela passou no posto 8 da manhã, ela mediu, né? Eu entendi que 8 da manhã, mas não estava em jejum. O ideal é que faça a medição em jejum, porque fora do jejum você sai do parâmetro, né? Então, e quando fizer após a refeição, o parâmetro é 2 horas após a refeição. Vamos falar dos valores normais, então. Para uma pessoa que tem diabetes e você faz uma glicemia de jejum, para dizer que esse diabetes está controlado, essa glicemia precisa chegar até 120. Mais que 120, já começa a ter um descontrole do diabetes. Isso em jejum. E antes das refeições, se você dosar antes do almoço, antes do jantar, até 130. Então, isso é um valor desejado, aceitável.
Depois da refeição. Eu já me alimentei, tomei meu café da manhã, 2 horas depois eu quero saber quanto está a minha glicemia. Qual o ideal? Até 160. Então, até 160 depois da refeição, tanto do café da manhã, do almoço ou do jantar, ok, tá tudo bem, tá aparentemente sob controle. Como que eu vou saber realmente que o diabetes está controlado? Fazendo o exame da hemoglobina glicada. Eu tenho que fazer hemoglobina glicada a cada 3 meses. Não tenho que passar no oftalmologista a cada 1 ano? Tenho. Eu tenho que fazer hemoglobina glicada a cada 3 meses. Eu faço esse exame, vejo. Ele está até 7? Ok, minha diabetes está controlado. Ele está acima de 7? O quanto distante de 7 ele está? Quanto mais distante de 7 ele estiver, maior é o descontrole do diabetes. 8, 8,5, 9, 10, 11, 12, né? Isso vai refletir numa média glicêmica mais elevada. Então, esses são os diagnósticos, esses são os valores para quem já tem diabetes. Né? Eu acho que é importante frisar, por exemplo, né, que às vezes o paciente fala assim, mas eu tomo meu medicamento, eu tomo minha insulina. Não é porque você faz o tratamento que você não tem que controlar a boca, né? Então assim, eu escuto muito isso. Eu abusei de doce, eu vou aumentar a minha glicemia, eu vou aumentar a minha insulina. Tome cuidado com isso, né? Então, e tem que ter a parte também do controle, né, na parte da alimentação, do dieta. Lembra que não é só o medicamento que vai controlar. Sim, é um conjunto, é um conjunto. Né? A atividade física é importante. Importantíssimo. Outra coisa que a gente já falou aqui no programa é a qualidade do sono. Verdade, a gente não dá muito valor, dormir, e dormir bem, dormir bem. Então, foi feito um estudo mostrando que as pessoas, para que ela tenha um desempenho melhor no outro dia, com relação à cognição, com relação à memória, com relação ao foco, à concentração, de 7 a 9 horas por dia. E um sono contínuo. E a atividade física ajuda você a ter. Dormir, melhora a insônia, você realmente dorme e descansa. E assim, o que é o ideal? É que você, ao longo, quando você vai terminando o seu dia, você vai desligando. Então, não ficar. Então, 8, 9 horas da noite, começa a desligar. Né? Diminui a intensidade da luz, porque você tem que mostrar para o seu cérebro que está na hora de dormir. De descansar. Então, assim, o seu cérebro, à noite não é para ter luz. Né? À noite é para você estar, até para o seu ciclo circadiano, ele entender que já é hora de dormir. Então, evitar a tela do celular, evitar computador, evitar de trabalhar à noite, assim. Chegou em casa, eu fazia isso, agora eu tô faz 2 semanas que eu parei de trabalhar em casa à noite. Mas eu vou aprendendo. Por quê? Porque aquilo estava me estressando demais. Eu ficava ligada ainda, né? Então, até 10 horas, 10h30, não dá. Então, vai terminando. Isso é importante, principalmente, já que para as crianças, viu? Que eles estão tendo muito... É interessante, né? Insônia, aí leva a hiperatividade, depressão. Então, observar bastante a parte de sono. Então, você desligando para que você consiga realmente dormir. Né? E a hora que acordar e se expor à luz natural também, para você avisar o seu cérebro que, acordou, agora já começou o dia. Exatamente. Então, é tudo isso. Marcelo, 10 horas. 10 horas. Passa rápido. Passa rápido. Então, tudo isso, gente, nós estamos aqui conversando. Você que está nos acompanhando, espero que você tenha aprendido um pouco mais hoje sobre a saúde dos nossos olhos, a nossa visão, né? E o quanto é importante a prevenção. E a prevenção se dá consultando o médico oftalmologista 1 vez por ano para avaliar a saúde da sua visão e também controlando todos os fatores que envolvem o controle do diabetes. Alimentação, prática de atividade física, uma meia hora de caminhada por dia você já sai do sedentarismo, não é? Já ajuda a qualidade do sono, a saúde emocional. Então, são vários fatores que estão envolvidos, não é? E também, só lembrando que a nossa revista do mês de março, a revista do Diabetes Eu Cuido, online, está disponível no nosso site, diabeteseucuido.com.br. Vou convidar aqui ao vivo a doutora Veridiana para escrever uma matéria para a nossa revista, para participar conosco, quem sabe na edição de maio, né? A edição de abril já está quase pronta e vai ao ar na próxima semana. Então, se você ainda não acessou a revista do mês de março, aproveite, 100% gratuita. Acesse o nosso site diabeteseucuido.com.br e
baixe no seu celular a nossa revista, que tem muita informação para você. E eu queria agradecer mais uma vez pelo convite e me colocar sempre à disposição. Sim. E onde as pessoas te acham? Eu atendo no meu consultório, o meu Instagram é doutora Viridiana Púpio, lá também tem todos os contatos certinhos. E é legal porque o Instagram da doutora tem muita orientação. Tô aprendendo a fazer, né? A gente às vezes tem vergonha, mas assim, é uma forma da gente atingir mais a população mesmo, né? Tem que ter a orientação, né? E com orientações direitinho, né? Para ter um fácil acesso. E realmente são vídeos bem assim, mais didáticos e com um linguajar mais para meus pacientes, realmente, não é para colegas médicos, é para a população mesmo, tá? E eu agradeço mais uma vez o espaço. Então, Instagram, doutora Viridiana Púpio, acesse aí, vamos seguir para que a gente possa aprender cada vez mais sobre visão. Tem sorteio. Tem sorteio. E eu que agradeço imensamente, né? É minha médica também. Então, agradeço imensamente a tua participação. Foi muito rica, né, Marcelo? Muito rica mesmo. Quando eu falei para o Gabriel, meu filho, viu, que a gente viu na publicação, ele falou assim, mãe, precisa agendar uma consulta para mim. Tá bom. Então, veja só, a sua agenda é mais complicada que a minha. Depois você agenda. Mas, então, o sorteio agora do óculos, o óculos de sol. Então, você que foi sorteado, já tem ganhadora? Tem ganhadora? Tem sim. Então, o óculos, então, foi cedido gentilmente pela ótica Golden Mix, que fica na Gustavo de Godoy, número 41. Então, se você não conhece a ótica, vale a pena você ir lá conhecer óculos de qualidade, lente e tudo mais. Então, você pode usar com segurança. Então, vamos lá? Quem é? A ganhadora foi a Divina Barbosa. Opa! A Divina Barbosa foi a ganhadora do óculos da Golden Mix, isso? Exatamente. Será que a Divina é a Divina que eu conheço, que participa do programa de diabetes? Não sei. É porque veio pelo Face, né? Sempre compartilha as coisas. Que ótimo. Então, sempre está conosco, né? Então, maravilha. Então, você que está sempre conosco, continue aqui com a gente no programa Diabetes Eu Cuido, que a gente prepara com muito carinho, muita atenção para você, para levar informação, orientação, para que você possa cuidar da sua saúde cada vez melhor. Certo, Marcelo? Certíssimo. Então, mês que vem, mês de abril, vamos começar com nova programação, sempre um profissional diferente trazendo aqui informação para você. Baixe a nossa revista, siga as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e participe sempre conosco aqui. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço. Agora, 10h03.